Vamos então falar sobre a Seguridade Social, o conceito trazido pela Constituição de 88 e as regras impostas para organizar esse sistema. Vamos lá, Seguridade Social, conceito e organização. Veja só, nós temos pela primeira vez na Constituição de 88, lá no seu artigo 194, caput, o conceito de seguridade social, como um conjunto integrado de ações, de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, previdência e assistência social. Então, veja, os 3 direitos sociais que estão assegurados nesse sistema de seguridade social são apenas saúde, previdência e assistência social. Os demais direitos sociais não se encontram amparados pela Seguridade Social. Então, quando a gente vê uma questão, Seguridade Social assegura os direitos à educação, errado. Ao transporte, ao lazer, errado. Somente a saúde, previdência e assistência social. E nós vamos estudar as disposições constitucionais a respeito da Seguridade Social entre os artigos 194 ao artigo 204. Então, 194 ao 204 na Constituição Federal. Então, se você ainda não colocou a Constituição do seu lado, dê uma paradinha e vai lá, abra no artigo 196. Por quê? Porque dos artigos 196 ao 200, nós vamos falar sobre a saúde. E aí a gente verifica já no primeiro artigo, no 196, que o Constituinte trouxe que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Um direito de todos, independentemente de contribuição à Seguridade Social. O atendimento, pelas ações e serviços públicos de saúde será universal. Então, nós temos, a partir de 1988, uma mudança de paradigma. Nós tínhamos, até então, aquele sistema, o SIMPAS, criado em 77, onde o INAMPS cuidava da assistência médica, mas daqueles que estavam filiados à Previdência Social. Com a Constituição de 88, nós temos que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem o risco de doença e de outros agravos e o acesso universal, acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, veja, esse acesso universal e igualitário, não vai exigir do beneficiário que ele tenha contribuído diretamente para a Seguridade Social. E esse sistema, essas ações e serviços públicos de saúde, de acordo com a Constituição, elas integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo um sistema único. É o famoso Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde, o SUS, ele foi criado por meio da Lei 80 de 1990. E, segundo a Constituição, ele teria que ser organizado com as seguintes diretrizes. Veja, descentralização, com direção única em cada esfera de governo. Sim, no âmbito nacional, estadual, municipal, tem uma direção, mas uma direção única.
Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Veja, esse sem prejuízo dos serviços assistenciais, você não pode confundir com assistência social. Na verdade, o objetivo, a diretriz do SUS é o quê? É ter ações preventivas, sem prejuízo da assistência à saúde, né? Das ações de assistência à saúde. Então, a gente não pode confundir com assistência social. Outra diretriz, participação da comunidade. Sim, participação da comunidade. Nós temos representantes da comunidade, da sociedade, nos órgãos colegiados, como os conselhos municipais de saúde, os conselhos estaduais de saúde. Então, essas são as diretrizes que devem ser seguidas para, e que foram, na verdade, para a organização do Sistema Único de Saúde. Veja, no artigo 200 da Constituição Federal, é trazida ou são trazidas as competências do SUS, atribuições que o próprio Constituinte já determina para o SUS, mesmo que outras venham ser trazidas por lei. Então, de acordo com o artigo 200, compete ao Sistema Único de Saúde, 1. Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, além de participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde, participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então, saneamento básico também está entre as competências do SUS. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano. E participar do controle, fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. E, por último, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Esse aqui, colaborar na proteção do meio ambiente, né? Muitas vezes a pessoa se pega e fala, meio ambiente, o que tem a ver com o SUS, né? Tem sim, porque colaborar com a proteção do meio ambiente, nele incluído o meio ambiente do trabalho. Por quê? Porque se uma das diretrizes do SUS é o quê? É dar ali a prevenção contra os riscos de doença, etc., nós temos aí que ele mesmo colaborar com o meio ambiente, até o mesmo meio ambiente do trabalho, para que haja também essa coisa da prevenção, né? Então, vamos lá. Artigo 200, você já sabe. Agora, eu gostaria de chamar a atenção do artigo 199. Por quê? A gente sabe que as ações e serviços públicos de saúde têm que ser feitas pelo Sistema Único de Saúde, através do Sistema Único de Saúde. Mas a Constituição, ela já coloca que as instituições privadas podem participar dessas ações do SUS, né, de forma complementar, por meio de convênios ou contratos de direito público, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Veja só, tendo preferência às entidades filantrópicas
e a sem fins lucrativos. Então, não está vedado, ou não está vedada, melhor dizendo, a participação das entidades privadas de saúde com finalidade lucrativa. Não, só que a Constituição fala, olha, a preferência deve ser dada a quem? Às entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Então, cuidado quando a gente lê uma coisa e consegue entender outra, né? Vamos ver a outra questão no artigo 198, é em relação ao financiamento da saúde. É certo que a saúde, ela forma um dos pilares da Seguridade Social. E a gente sabe que, no âmbito federal, nós temos um orçamento específico da Seguridade Social. Mas a própria Constituição Federal, ela já determina, ela já vincula, né, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem aplicar anualmente recursos mínimos para as ações e serviços públicos de saúde. Embora nós tenhamos lá na Constituição mesmo, falando no artigo 67, que é vedada, né, a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesa, o próprio Constituinte excepciona o que está disposto no artigo 198. Exatamente, excepciona o quê? Ele permite que essa determinação seja cumprida. União, estados, Distrito Federal e municípios vão ter que aplicar recursos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde anualmente. E em relação à União, a Constituição já determina o quê? Que a União não pode aplicar menos do que 15% da sua receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, cabendo à lei complementar dispor sobre o percentual sobre a receita tributária líquida dos estados, do DF, dos municípios, que serão aplicados à saúde. Então, veja, os recursos mínimos a serem aplicados anualmente em ações e serviços públicos de saúde pela União serão calculados sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro, não podendo ser inferior a 15%. Foi o que eu falei, tem que aplicar pelo menos, né, 15% da sua receita corrente líquida daquele exercício financeiro nas ações e serviços públicos de saúde. E no caso dos demais entes federados, aí sim, esses recursos, esse percentual mínimo, será fixado por lei complementar, que deverá ser reavaliada a cada 5 anos. Certinho? Vamos continuando? Veja aí a questão de 2016 do CESP acerca das disposições constitucionais da Seguridade Social. Veja, julgue o seguinte item. A assistência à saúde deve ser exercida pelo poder público por intermédio do Sistema Único de Saúde, SUS, sendo admitida a participação da iniciativa privada de forma complementar, desde que esse serviço seja prestado por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Veja, um conselho vai enfrentar a banca CESP ou qualquer outra banca que traga um item, uma assertiva maior, né, com mais informações, vamos analisar frase por frase e verificar se cada parte está correta. Então, vamos lá? Veja, a assistência à saúde deve ser exercida pelo poder público por intermédio do SUS. Certo ou errado? Certo, né? Sendo admitida a participação da iniciativa privada de forma complementar. Também está correto. Desde que esse serviço seja prestado por
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Está certo? Não, está errado. O desde que está colocando que só poderia ser prestado por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Não, a preferência é dada para essas entidades, mas não que tenha que ser somente elas participando aí do SUS de forma complementar. Então, portanto, no final da assertiva é que nós temos uma parte, né, com erro. E aí o item fica errado e lá na sua prova, se for a banca, né, quando é a banca do CESP, você já coloca o seu ezinho, tá ok? E agora vamos para o outro pilar da Seguridade Social, que é a assistência social. E as regras que nós vamos estudar, elas estão nos artigos 203 e 204, né? Veja, a assistência social, segundo o caput do artigo 203, ela será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social. Então, também assistência social não exige daquele que vai receber um benefício, um serviço, participar de um programa assistencial. Clique lá.